Costa do Sol FM Esportes. A partir de agora, mais uma edição do Costa do Sol Esportes. A nossa live está sendo, está passando, na verdade, na nossa página oficial, viu, Fernando Campos? facebook.com/Costa do Sol FM e também facebook.com/Fala Araruama Oficial, né? Que é uma página aí que tá bombando na internet. Fernando Campos, boa tarde pra você de terça-feira. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Boa tarde pra você, Sandro Dias. Boa tarde também para os amigos ligados na Costa do Sol FM 101.7, a rádio da região dos Lagos. Tá uma maravilha, terça-feira ensolarada, linda. Linda demais, né, rapaz? Um sol pra cada um nessa região dos Lagos. Isso. Oh, coisa boa. E quem pode, né? Tem gente que tá na praia. Ufa, piscina. Piscininha, amor, isso aí. Melhor Mas ainda. o mais importante é que sabemos que tá todo mundo aí, né, acompanhando a nossa programação e está curtindo aí a Costa do Sol FM. Disputa por posições agita a última rodada da primeira fase do NBB, Fernando Campos. Fala pra gente. É isso mesmo. Hoje, terça-feira, nós teremos então a última rodada da primeira fase do NBB, com 7 jogos acontecendo, todos eles no mesmo horário, ou seja, às 8 da noite. 4 equipes já estão classificadas diretamente para as quartas de final, ou seja, não vão participar da próxima fase, uma vez que já se classificaram entre as 4 melhores. São elas a equipe do Franca em primeiro lugar, o Flamengo até aqui em segundo, o Pinheiros, o terceiro, e o Mogi das Cruzes em quarto. Esses, então, são 3 paulistas e um carioca. Aí depois nós temos o quinto, o paulistano, que é o atual campeão, o sexto, o Botafogo, em sétimo, o Bauru, oitavo, o Corinthians e ainda a equipe do Minas. Aqui tem um detalhe muito importante, porque há uma disputa muito interessante, à exceção do paulistano, que já está garantido na quinta colocação, mas nós temos o Botafogo, temos o Bauru e a equipe do Corinthians, todo mundo brigando ali, até mesmo Minas brigando por essas vagas, né? Rebaixados já estão o Vasco da Gama. Quem diria, o Vasco da Gama o ano que vem vai ter que disputar a Liga Ouro de basquete masculino, uma espécie de segunda divisão do nosso basquete. Sim. E também o Joinville. Hoje o Flamengo pega logo mais às 8 da noite o basquete cearense. O Pinheiros em São Paulo recebe o já rebaixado Vasco da Gama, enquanto que o Corinthians recebe o Botafogo. E falando em Botafogo, vamos aí então, né, pro futebol. Eliminado, o Botafogo tem apenas 2 jogos para os próximos 30 dias. É uma situação ruim, uma situação chata para o Botafogo, que foi muito mal na Taça Rio, que corresponde ao segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Exemplo do que aconteceu também no primeiro turno, ou seja, com relação à Taça Guanabara, quando o Botafogo também não conseguiu entrar nas semifinais. O time agora fica parado, entre aspas, né? Um período de 30 dias terá apenas 2 partidas oficiais. Uma delas no dia 4 de abril, quando joga pela Copa do Brasil, recebendo a equipe do Juventude. A outra no dia 11 de abril, quando o time sai e vai fazer o jogo da volta diante do Juventude em Caxias do Sul. Apenas 2 partidas num período de 30 dias. Sim. Depois, o Botafogo só volta a jogar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa dia 27, né? Ou seja, dias 27 e 28 de abril, quando o Botafogo enfrenta o São Paulo no Morumbi. Olha que situação. E o que está acontecendo, Fernando Campos, com o Botafogo? O que você acha aí, na sua opinião? Tá faltando o quê? Força de vontade, empenho? Não, o time tem muita raça, tem muito empenho. O problema é que o Botafogo, por uma questão financeira, perdeu muitos jogadores importantes, e outros chegaram. Sim. E foi somente com o andar da competição que a equipe foi ganhando o entrosamento. Tanto que, por exemplo, na Copa do Brasil, o Botafogo vem bem. Na Sul-Americana, o Botafogo também vem bem. Diferentemente do Campeonato Carioca, né? Não tem como também em todos os campeonatos. Exatamente, né? O elenco Falta é reduzido, elenco, né? também. O Botafogo, falta do banco, né? Isso, o Botafogo tem um elenco reduzido, mas eu creio que o time ainda vai se acertar, sim. Agora tem um detalhe: com um plantel como tem o Botafogo, bastante reduzido, fica difícil você pensar em galgar as primeiras posições, por exemplo, num campeonato longo e cansativo como é o Campeonato Brasileiro. É verdade, né? Flamengo quer contratar mais um zagueiro, Fernando Campos, de alto nível. Pois é, enquanto eu falo do Botafogo, então, que falta com caixa grana. Forte, né?
Tá Como com é que caixa é? forte, né? Tá com caixa forte, muito forte mesmo. Epa! O Flamengo está pretendendo trazer um zagueiro e esse zagueiro é um jogador de nível de seleção. É mesmo? Pode Tem uma pista ser, aí? Tem uma pista aí? Pode ser o Gemerson, que Opa! joga na equipe do Mônaco ou Monaco, como queiram. O Gemerson hoje está com 26 anos e custaria ao Flamengo 22 milhões de reais, já convertendo, né? Ele está com um período muito bom no futebol europeu, ganhou experiência. O outro, o Gil, que já foi zagueiro do Cruzeiro, já foi zagueiro do Corinthians, da seleção brasileira e que hoje joga no Shandong Luneng, um time chinês e que custaria ao Flamengo 31 milhões de reais. Jogador com 31 anos que custaria em torno de 31 milhões, né? E já com 31 anos, então é preferível o Gemerson. O Gemerson, né? Pela idade, né? Exatamente. Mais jovem. E tem também a possibilidade ainda de fechar com o Miranda, que está com 34 anos e não vem sendo aproveitado no futebol europeu, lá na Internacional. E é um bom jogador, Miranda. Bom jogador. Bom zagueiro, zagueirão. Exato. É isso aí. E o técnico Tite, o Fernando Campos? Escala a seleção com Felipe Coutinho, mesmo assim atravessando uma fase, né? O Tite vem sendo muito cobrado, principalmente pelos companheiros de mídia, os comentaristas, há muitos deles ex-jogadores, ex-treinadores, muita gente cobrando, porque o Tite, ele se transformou num cara muito teórico. Tá fazendo muito uso do titês, né? Um idioma só dele, né? Sabe, aquela coisa da teoria o tempo todo, e isso já caiu por terra, já não consegue mais encantar as pessoas como ele encantava. E que eu acho interessante que o Tite sempre foi reconhecido como aquele cara que sempre tinha assim uma novidade, né? Exatamente, só que cara criativo. Exatamente, só que esse detalhe já caiu por terra, ele já não consegue mais usar e convencer as pessoas. Agora ele está precisando provar com o trabalho que ele consegue colocar isso em prática, né? E é uma situação muito séria para o técnico Tite, tanto que nem ele mesmo gostou da atuação do time, que entrou para a história, empatou com uma seleção com todo o respeito que nos merecem os panamenhos, mas uma seleção medíocre. E o Brasil empatou em 1-1 no último sábado. Então há uma cobrança por um resultado positivo e também uma apresentação convincente no jogo de daqui a pouco, às 4h45, jogo marcado para Eden Arena. 4h45, horário de Brasília, na Eden Arena, que tem capacidade apenas para 21 mil torcedores, mas é muito bonita, talvez justamente por uma capacidade reduzida, seja uma arena muito bem cuidada, lá em Praga, a linda capital dos tchecos, né? O Brasil pega uma República Tcheca que tem como destaque o seu treinador, não por ser treinador, mas quando a época de jogador está entre os caras que mais atuaram no futebol profissional na República Tcheca, o Jaroslav, né, o nome do treinador, e enquanto que deve jogar como única atração do time, um garoto de 23 anos, que já está sendo chamado de Ibrahimovic tcheco, né? O garoto Patrick, que deve ser o jogador, né, que vai dar trabalho para a seleção brasileira, mas parece que ele tem um probleminha também, está se tratando de um probleminha, tá? De repente não entra 100% na partida, mas de qualquer maneira é uma atração, é mais uma atração. E a seleção brasileira definida com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Alain e o Lucas Paquetá, Richarlison, Roberto Firmino e Felipe Coutinho, que assim, mesmo sendo criticado não só pela atuação na seleção brasileira, como também criticado pelas atuações no seu clube, o Barcelona, vem sendo cobrado. O técnico Tite resolveu dar um voto de confiança, conhecedor do futebol do Felipe Coutinho, sabe que ele tem qualidade, muita sabe qualidade. Que de uma hora para outra ele pode voltar a jogar brilhar, o seu, né, bom futebol, isso voltar aí, a brilhar e consequentemente está acreditando. Agora, quem saiu do time, por exemplo, o Arthur. Eu não gostaria de que o Arthur saísse, que é bom jogador também, tem muito a evoluir nessa seleção, mas a opinião do Tite, então o jogo começa aos 15 minutos para 5. Tá certo, então fechou, né, Fernando Campos? Fechou. Próxima edição, fala pra gente. Logo mais. Convida a galera aí. Logo mais às 7h com o nosso Paulo Giovanni. Tá certo, um abraço pra você, Fernando Campos. Vamos ali tomar aquele café, vamos lá? Vai lá. Vamos lá. Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.7.